Talvez alguém que queira comentar aqui no vídeo de algum registro que tenha visto disso. Eu estou completamente aberto a mudar o que eu estou dizendo agora, mas diante das minhas pesquisas, mito. Fala, Guerreiro Ninja, tudo bem? Esse é o nosso Guerreiro Ninja Entrevista. Eu sou o Bruno Alves. Eu sou o Lucas Paiva. André Nascimento. E eu sou o Shidoshi Causo. E hoje a gente vai falar sobre alguns mitos e algumas curiosidades sobre o universo ninja. Eu vou fazer a primeira pergunta, Shidoshi. Era verdade que os ninjas vestiam preto? Pois é, falar de curiosidades do ninja, né? É bem comum, não só para quem treina ninjutsu, mas principalmente para quem dá aula de ninjutsu. Seja você um instrutor, né? Uma pessoa que já se graduou a ser instrutor, né? No nosso caso, na nossa escola e na grande maioria das escolas, é quando você está numa faixa intermediária, que é aquela faixa que normalmente nas artes marciais japonesas é a roxa. Né? É normal em artes marciais japonesas, quando você está na faixa roxa, você já poder começar a falar sobre o nosso universo para outras pessoas. No nosso caso, a gente tem, inclusive, um curso para te especializar, ou pelo menos para te orientar em como você deve fazer isso. Então, claro, você já tem o conhecimento, mas como é que faz para passar para frente? Né? Normalmente isso é na faixa roxa nas artes marciais japonesas, no nosso caso é na faixa roxa, onde você se torna instrutor e aí acontece um fenômeno natural da realidade do ninjutsu, que as pessoas começam a fazer perguntas de coisas que elas têm na cabeça por causa de Hollywood, por causa do Naruto, ou enfim. Né? E uma das perguntas é, o ninja realmente usava preto? É aí que tá. O ninja usava preto? Não está em nenhuma escritura que o universo do ninjutsu considere oficial. Tá? Então, a gente tem alguns registros que poderiam ser considerados oficiais. Cuidado quando você pensa em pesquisa, porque a gente tem uma coisa muito séria que chama livro, onde na teoria você tem uma editora que foi atrás do assunto que você falou para que ela editasse aquilo, a não ser que seja uma história de fantasia. Mas quando a gente fala de uma história, fato, né? Então quando você vai registrar algo, ou, por exemplo, vou eu fazer a biografia do Bruno. Se eu vou fazer a biografia do Bruno, essa biografia, na teoria, teria que ter veracidade. Eu teria que estar sendo fiel à história do Bruno. Isso é na teoria. Quem vai atrás disso, normalmente, para não se queimar, é a editora. É quem vai lançar seu livro. Então, a editora abriu, tomou a decisão de lançar o meu livro, que eu contei a história do Bruno Alves, do Bruno Jorge. Eu simplesmente tenho que falar para a editora normalmente pesquisa isso. Eu não sei quão são sérias essas pesquisas das editoras, mas para que lance um livro, normalmente era assim que era feito e acredito que seja assim até hoje. Porém, eu já li alguns livros que falam sobre o ninjutsu e que falam N besteiras. Então cuidado na hora que você for pesquisar, porque livro sempre parece uma coisa muito séria. Só que livro é escrito por alguém, do mesmo jeito que o Wikipedia. Ele é escrito por alguém. Né? E o que aquele cara está falando ali, só porque está no Wikipedia é verdade? Não, tanto é que lá o Wikipedia te dá a opção de você mesmo editar o que o cara falou. Isso será auditado pela própria Wikipedia? Será, não é qualquer coisa que você fale lá que a Wikipedia vai mudar aquele texto que aquele cara falou. Só que a Wikipedia não pesquisa tão profundamente se o que ele falou é verdade. Portanto, cuidado nas suas pesquisas. E aí vem a tal da roupa preta. A roupa preta não tem registros oficiais de que alguém usou, de que algum ninja usou. O que tem registro oficial é de que o ninja fazia as suas missões, na maioria das vezes, à noite. Portanto, ele se vestia de modo que ele passasse despercebido, era nisso que ele era especialista. Então, é fato de que o ninjutsu usa essa roupa marcial, isso é muito mais novo do que o ninja. Né? Então, se a gente buscar lá século XVI, XVII, pessoas que já treinavam a modalidade ninjutsu e não pessoas que exerciam a função ninja, a função de espião, de que elas usavam essa roupa que parece um kimono. E porque essa roupa para treinamento é muito boa, ela é difícil de rasgar, ela resiste, ela ajuda o corpo no suor e etc.
Mas o marcial que usava demais essa roupa preta. Já o ninja em si, ele várias vezes usava roupa preta. Mas e se ele estivesse na neve? Será que era preto que ele usava? Tem que se adaptar ao ambiente. Pois é, então o fato é que o ninja ele era um especialista em entrar e sair de forma despercebida, de forma discreta. E por isso ele usava a roupa que tinha que usar. Se vocês forem ver hoje, o Bop não está usando mais só roupa preta. O Bop hoje usa uma roupa camuflada que não é aquele camuflado que a gente está acostumado, que é mais para o verde. É um camuflado mais para um bege. Porque dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, a cor que predomina é a cor dessa roupa que o Bop usa hoje. Portanto, o Bop está fazendo está usando um artifício que o ninja usava. E que o espião usava, não só necessariamente o ninja. Mas o espião usava esse artifício que é o artifício de camuflagem, simplesmente. Portanto, a roupa preta surgiu daí. Vai? Tem mais um detalhezinho relacionado, eu não sei se eu vou comer alguma pergunta aí, mas eu também não estou preocupado com isso, eu não sei quais são as perguntas. Eu estou preocupado com o que a gente está falando aqui sobre o universo ninja, né? Que é com a questão da sombra, né? O guerreiro das sombras. A questão de que o ninja se preocupava com a iluminação do ambiente para que a sombra dele não atrapalhasse na infiltração. Então o fato é de que se você está escondido atrás de um lugar, mas a luz vem de trás de você, você não está escondido, porque a sua sombra já entrou. A sombra tem a tendência, se ela está atrás de você, entrar antes de você. Então o ninja se preocupava por onde ele entrava. Aqui no dojo, por exemplo, 7 horas da manhã, o sol está na nossa cara. Né? Ou seja, se alguém tentasse entrar pela janela do dojo às 7 horas da manhã, a sombra dele entraria primeiro. Entende? E o ninja se preocupava com isso. Então como é que o ninja ia fazer para entrar? Ia dar um jeito de abrir um buraco lá na parede do fundo, porque o sol pelo menos não ia pegá-lo. Certo? Então isso é ser um guerreiro que se preocupa com a sombra e não necessariamente um guerreiro que vive na noite. Tá? Que é uma coisa que muita gente costuma confundir por conta de... Exato, o ninja só sai à noite. O ninja não é vampiro, que só sai à noite. Não vai queimar. Missão é missão. Tanto que outra curiosidade era como que funcionavam operações que eles tinham que fazer de dia. Mesmo que eles tinham que fazer infiltração de dia, eles tinham que se preocupar ainda mais com iluminação, esse tipo de coisa. O ato de ser discreto não necessariamente é ser sozinho. Ser discreto não necessariamente é ser sozinho. Dá pra você ser ninja em qualquer situação. Dá pra você ser ninja na sua venda, dá pra você ser ninja na sua educação aos filhos, dá pra você ser ninja no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com os seus familiares, dá pra você ser ninja em tudo. Basta você pensar estrategicamente. Então, o conceito de estratégia é que é ninja demais. Senhora, os ninjas de um clã conheciam todo o clã, necessariamente não se conheciam? Como que funcionava essa parte do clã do ninja? Um clã ele é formado por várias graduações, ou seja, várias hierarquias dentro de um clã. Né? Então, eu não vou entrar em nomenclaturas e etc. agora, porque senão a gente entra a gente se aprofunda, sai das curiosidades e se aprofunda em coisas que são assuntos para outros vídeos. Mas o fato é que os clãs funcionavam com um cabeça e que descia para um cara que era mais cabeça, que era um pouquinho menos cabeça que ele, que descia para um cara que era um pouquinho menos, que descia para um cara que era um pouquinho menos e que descia para todo mundo. Ou seja, formação de militar. Né? Você vai lá e pega um exército, como é que funciona? General ou coronel, dependendo se a gente estiver falando de polícia, coronel, se a gente estiver falando do exército, general, né? Ou a marinha, general. Então você tem lá, aliás, acho que na marinha é marechal, né? O maior de todos, né? O marechal, depois é o general e assim, almirante, sei lá. Enfim, eu não sei exatamente de todos os exércitos, mas o fato é que tem o coronel, que vai descendo pro major, que desce pro capitão, que desce pro tenente, que desce pro soldado, pro sargento e que desce pro soldado. E o soldado é a maioria. Então, como é que a gente pensa isso? Pra gente deixar bem claro na nossa cabeça, a gente monta um tabuleiro de xadrez. Né? Então, tem mais peão ou tem mais bispo? Bispo tem 2, cavalo tem 2, torre tem 2, né?
E aí você tem rei e rainha, e aí você tem um montão de peão. Os peões são extremamente importantes para o jogo? Claro que são. São soldados, né? Então, quando você pensa num clã, você tem que pensar dessa forma. Você monta um tabuleiro e pensa quantos que são as pessoas que vão para a missão. São X pessoas. Quantos são os que estão em treinamento? São Y pessoas. Tá? O número é variado, né? Cada clã tem um tamanho. Eles precisavam de um básico ali, de um contingente básico, como qualquer exército. Mas se tivesse 4, daria já para começar a formar uma formação, pensar numa formação de batalha. Tá? Assim como em Esparta tinha milhões de homens, milhares de homens, e Esparta teve lá até a guerra de Termópilas, onde 300 guerreiros tomaram a decisão de ir, eles fizeram a mesma formação que fariam em 10 mil. Né? E eles venceram essa guerra, depois quando retornaram, sem já o rei, que era o Leônidas. Né? Eles já voltaram depois para vencer essa guerra. O Leônidas foi lá justamente para ascender o exército, enfim. Um pouco fora do que a gente está falando, mas acaba parecendo com o Universo Ninja. O Universo Ninja, muitas vezes, alguém tem a missão de só ir lá para pegar uma informação simplíssima de onde é a porta. E esse cara provavelmente era o soldado, né? Ou seja, esse cara estava numa linha hierárquica menor. E o que vai infiltrar numa linha hierárquica média. E o que vai mandar numa linha hierárquica alta. Só que quando todo o clã precisava ir para a missão, os grandes também iam. Tá? Só um deles que não, que era o maior de todos. Por quê? Porque o clã precisava continuar. Tá? Para que tivesse a continuidade. Aí, respondendo a sua pergunta agora, de fato nem todos se conheciam. Porque para a missão ser eficaz, ela precisa ser o máximo discreta que ela puder. Para ser muito discreto, eu não posso ter nenhuma testemunha. Né? Então, eu corro o risco do André, por algum motivo, seja ele falsidade ou seja ele tortura, contar que eu estou indo para tal lugar. Então, o cara lá de cima, né? Não estou falando de Deus, estou falando dentro do clã, o maior de todos ali, o general do clã, ele designava alguém para designar alguém que ninguém sabia quem era, a ir fazer a missão. E essa pessoa, normalmente, que ia para várias e várias e várias missões, ele não ficava dentro do clã. Ele não ficava entre as pessoas, ele não almoçava com todo mundo, não jantava com todo mundo, não fazia armas, confeccionava armas com todo mundo, nem treinava com todo mundo. Porque ele precisava ir para a missão de forma despercebida. Portanto, se eu estou convivendo com o André e o André fica numa missão 1 ano, uma hora eu pergunto, cadê o André? E aí gera desconfiança no resto do clã de que o André pode estar numa missão. Numa dessa tem alguém daqui que é corrompível, ele vai lá e entrega de que provavelmente é o André, hein? Fique esperto. E, como a gente falou na pergunta anterior, pode ser que o André não tivesse de capuz. O André podia estar lá trabalhando como advogado que ele é hoje, só que para conseguir obter informação da tal empresa que ele trabalha. Existe isso até hoje? Sim. Vocês acham que a Samsung não joga ninjas dentro da Apple? Olha lá, teoria da conspiração já. Entende? Isso aí. Senhor, considerando então essas missões de infiltração, que os ninjas tinham que ser bem silenciosos, é verdade que eles colocavam grilos dentro do bolso para abafar o som dos passos deles? Não era só para abafar o som dos passos, né? Era para viciar a pessoa que estava dentro do ambiente. Quando você, por exemplo, vai para o interior, nós somos todos aqui da capital, né? Todos nós da capital. Nascidos todos nós na capital, né? Não só moramos. Você também é nascido na capital? Não, você nasceu na capital. Então, você também, né? Todo mundo. Caramba, que coincidência, né? Nós estamos em 4 pessoas, não é tão comum em São Paulo você escutar que você é nascido na capital. Sempre a gente escuta, não, eu sou nascido no interior, eu sou nascido em outro estado. Mas no interior é bem comum a gente escutar, né? Não, eu sou de Sorocaba, eu sou de Campinas, é bem comum.
Somos os 4 aqui viciados em barulho. No interior você só é viciado em um barulho, grilo. Antigamente era muito mais mato do que grilo, e na verdade tem mais um barulho que a gente às vezes esquece, que é o da cigarra, né? O paulista às vezes nem sabe. Nossa, que barulho desgramado é esse? Aí fala cigarra. Uma vez eu fui com a minha filha pro interior e minha filha falou, nossa, que barulho chato. Eu falei, chato nada, você não quer ser cantora? Minha filha fala que quer ser cantora. Eu falo, chato nada. Essa é a maior cantora que tem na natureza. É a cigarra. Escuta. Aí ela começou a escutar e uma hora ela se envolveu com esse som da cigarra. As pessoas que vivem em regiões onde não tem carros e etc., como era na época onde o Ninja agia mais, né? Na época não tinha carro, na época não tinha avião passando, não tinha batedeira, não tinha liquidificador, não tinha gente colocando gás na rua e furando o asfalto ou repondo o asfalto. Não tinha essas loucuras todas das cidades grandes. O que tinha era som de animais. E esses animais noturnos fazem um som bem insistente. O tal do bim, que eu não sei se é esse som que eu estou fazendo, mas o som do grilo ele é persistente. E a persistência causa costume. O costume causa distração. Você está lá acostumado com aquele barulho, acostumado com aquilo. Portanto, se alguém quiser entrar com um caminhão aqui no dojo, a gente só vai perceber quando o caminhão entrar. Porém, se alguém quiser entrar com um avião aqui no dojo, a gente vai perceber quando começar a aproximar. Não é normal um avião passar na altura do dojo. A gente ouve o avião, a gente já acostumou com o som do avião passando. Só que se ele tomar a decisão de entrar aqui, quando ele começar a chegar perto, a gente começa... Tá chegando o avião, avião! Não dá tempo porque é muito rápido. Mas se ele chegasse, que ele conseguisse chegar de forma desacelerada, a gente ia perceber a proximidade do caminhão, do avião. Do caminhão, não. Tão acostumado a passar o caminhão aqui, muitas vezes parece que passou dentro do dojo, né? Ele treme o dojo. Na sua casa talvez seja assim também. Eu moro na frente de uma avenida e parece que o caminhão passa na minha cabeça de madrugada. Eu tenho sono leve, sou ninja. E acaba que eu percebo. Então, respondendo exatamente a sua pergunta, é sim. Mas não só esse artifício. Eles usavam esse artifício bastante, mas usavam vários outros artifícios para bater no sentido de quem está lá. Né? Alguns artifícios eram diferentes desse, mas esse era muito usado sim pelo ninja. Ele usava um saquinho, uma sacolinha assim, cheio de grilo, e eles ficavam fazendo aquele barulho maluco lá, e isso distraía, ou pelo menos se adaptava ao normal, ao ambiente normal. Devido a isso, mesmo quando não tinha grilo, eles faziam com que tivesse, devido a eles levarem. As pessoas se acostumavam depois de pouco tempo com esse som. Fala, Nangai, tudo bem? A gente está perto do horário de aula, vai começar a chegar aluno, que não tem problema nenhum. E a gente, eles deixavam esse saquinho de grilos lá um tempo, até que as pessoas se acostumassem com aquele som, e aí eles entravam para que qualquer ruído que fosse feito, apesar de técnicas para não fazer ruídos, às vezes, né, o ambiente, por ser variado, acontece de fazer o barulho. E aí, devido a isso, a pessoa acabava não escutando, ou pelo menos diminuía a possibilidade de a pessoa escutar o ninja infiltrando. E muitas vezes o ninja entrava e saía, cumpria a missão e saía. O quadro entrava para pegar um pergaminho, entrava para pegar alguém, ou talvez não pegar, só desligar o menino do mundo, né? Acontece. O Bop faz isso até hoje. Né? O Bop entra, pega o baiano, ou desaparece com o baiano e sai, né? Missão é missão, certo? Outra curiosidade, isso mais por conta dos filmes de Hollywood, principalmente um específico que é o Ninja Assassino, que é aquela questão do envelope com o pó negro, né? Como que funcionava, para que servia aquilo? Isso é invenção, né? O envelope com pó negro seria um aviso, né? E aí aviso atrapalha a missão. Então não. Não era nada eficaz. Nada eficaz. Pra que avisar o cara? Aí avisa o cara e vai que ele é rápido.
aí eu não cumpro a missão. Então é mito, né? É mito, não existe pelo menos nenhum registro oficial. Talvez alguém que queira comentar aqui no vídeo de algum registro que tenha visto disso. Eu estou completamente aberto a mudar o que eu estou dizendo agora, mas diante das minhas pesquisas, mito.